Vamos partir para a apresentação. Então, vamos lá. O tema de hoje é sobre essas atualizações da campanha nacional da vacinação contra a Covid-19. Somos nós que estamos aqui com vocês, está toda a minha equipe, tanto o DCDI, o Departamento de Controle das Doenças Imunopreveníveis, como também a SEAD está aqui presente, e todos quanto fazem parte desse contexto e trabalham com vacinas. Então, trazendo um pouquinho do histórico, e eu vou compartilhar aqui com vocês, a nota técnica que foi compartilhada pelo Ministério da Saúde, que fala exatamente sobre as orientações da Baby Pfizer. Então, o histórico das vacinas Covid-19, a pediátrica, a gente sabe que desde 15 de setembro de 2021, a vacina Covid, Pfizer Comirnaty, ela recebeu a aprovação da Anvisa para aplicação em crianças de 5 a 11 anos de idade. Logo em seguida, já no ano seguinte, no ano de 2022, 17 de janeiro, o Ministério da Saúde incluiu a Pfizer pediátrica para esta faixa etária, né, na nota técnica, a nota técnica número 2 da Secovid, juntamente com o Ministério da Saúde. Já no dia 20 de janeiro de 2022, a vacina Coronavac recebeu a aprovação da agência regulatória, Anvisa, para ampliação da faixa etária de 6 anos a 17 anos de idade, e não imunocomprometido, no esquema de 2 doses com intervalo de 28 dias. Em julho de 2022, nós tivemos aí a aprovação pela Anvisa da vacina Pfizer-BioNTech Covid-19 para crianças de 6 meses a 2 anos de idade com comorbidade, segundo a nota técnica número 114, que é essa que nós estamos compartilhando com vocês, da CGPNI, Ministério da Saúde. No dia 16 de setembro de 2022, a Anvisa, né, o órgão, autorizou a ampliação da vacina Pfizer para imunizante contra a Covid-19 em crianças de 6 meses e 4 anos de idade. Então, esse é um panorâmico para imunização com Covid em crianças de 6 meses Meu bem. e 4 anos de idade. Seu microfone desliga, por favor. Acho que é o Arthur, não sei. Então, assim, esse é um panorama acerca do histórico das vacinas Covid-19. Então, as vacinas Covid-19 do fabricante Pfizer são diferentes, certo, gente? Então, a gente já vem dentro desse contexto. Primeiro, Pfizer adulto, né? E aí a gente tem uma ampliação de 12 anos mais, que já é utilizada, né? Esse frasco que é o roxo, né? Então, e são também apresentadas a seguir para diferentes faixas etárias. Então, destaca-se a vacina utilizada para criança de 6 meses e 2 anos de idade, 2 anos, 11 meses e 29 dias, com comorbidade, é a vacina da tampa vinho. Então, a gente vê aqui, traz um quadro para vocês, para deixar mais claro a respeito das especificações das nossas vacinas. Então, a gente tem aí a formulação, no caso, 12 anos mais, é da tampa lilás, né? Aí a gente já vem que é da tampa roxa, aí a gente vem de 5 a 11 meses, 11 anos, desculpa, ou seja, a gente tem aí já o frasco multidose, e aí a gente tem a Baby Pfizer, que é o frasco também multidose, mas que já é
com a tampa vinho. Então, tá aqui as especificações das vacinas contra a Covid-19 do fabricante Pfizer com esses tipos de formulação. Então, cada uma, nós temos aí de dosagem, né? Então, a gente vê aqui a dosagem para o frasco multidose, que faz 2 anos mais da tampa roxa, a gente tem aí 30 microgramas, né? Aí vem a tampa laranja, 10 microgramas, e a tampa vinho, que é a das crianças, da Baby Pfizer, de 3 microgramas. Então, vocês já observam que há uma diferença da dosagem, eu estou falando de frascos, né? A respeito das Pfizer, tanto para adultos, crianças, tem aí uma diferenciação. Então, as doses por frasco, a gente vê da tampa roxa 6 doses por frasco após a diluição. A gente vê aí da laranja, do frasco laranja, da tampa laranja, a gente vê 10 doses por frasco após a diluição e também a questão da tampa vinho, que já é também 10 frascos por 10 doses por frasco após a diluição. A diluição é necessária? Sim, a diluição é necessária. Vocês podem observar que também para a vacinação da Baby Pfizer é necessária a diluição. O volume é muito importante a gente observar antes da diluição. O volume da tampa roxa é 0,45 ml, da tampa laranja 1,3 ml e da tampa vinho, que é da Baby Pfizer, 0,4 ml de volume antes da diluição. Então, esse quadro, ele é interessante, até meu Deus do céu, hoje tá demais, viu? Que vocês tenham esse quadro enviado para os profissionais que estão trabalhando na história de vacina com a vacina Covid. Porque são muitas informações que a gente vai trazer muita informação a respeito da Baby Pfizer tampa. E, gente, tem mais alguém aí com o áudio aberto? Vamos ficar atento aos áudios. Não sei quem é, eu acho que é bom vocês vão dar. Aí vem o volume, né, de aplicação por dose, aí já vem pós-diluição. Pós-diluição, qual é o volume? O volume para a tampa roxa é 0,3 ml. E agora, para a Pfizer, a Baby Pfizer, nós temos também o volume de 0,2 ml. O tempo de armazenamento em freezer, né, de ultra baixa temperatura, que nesse caso somos nós, o estado, que fazemos o recebimento e mantemos esta temperatura até o descongelamento e distribuição para as regionais e municípios. Então, continua o prazo de validade, 15 meses para a tampa roxa, 12 meses para a tampa laranja e 12 meses também para a tampa vinho. Eu estou falando de tampa porque a gente está falando dos frascos já da Pfizer. E o tempo de armazenamento em freezer de menos 25 a menos 15, já vem aí também com suas especificações. A única que tem essa especificação, essa recomendação, é a Pfizer da tampa roxa, que é 2 semanas dentro do prazo de validade de 12 meses. As demais pediátricas não armazenar nesse tempo de armazenamento em freezer. E o tempo de armazenamento em refrigerador de 2 a 8 positivos graus, já depois do descongelamento. Tampa roxa, 1 mês. Tampa laranja, 10 semanas. E também a tampa vinho, a Baby Pfizer, já vem com 10 semanas após o descongelamento, manter a 2, a mais 2 e até mais 8 dentro desse tempo de armazenamento. E após a primeira aplicação ou diluição,
a gente tem aí o tempo de para a gente estar com a utilização. Tatiana, por favor, você pode fechar seu áudio? A gente tem aí, após a primeira aplicação, a diluição. Tem que descartar 6 horas após a diluição a tampa roxa, descartar 12 horas após a tampa laranja e também segue aí a informação para a Baby Pfizer da tampa vinho, descartar 12 horas após a diluição. Então, vocês observam que as orientações, elas são muito parecidas, né? Principalmente as pediátricas. As pediátricas, só os volumes que são diferenciados, né? Em quantidade, no caso de diluente, necessário para o frasco, que da tampa laranja 1,3 ml e da tampa vinho é 2,2 ml. Já a dosagem, ela é a mesma, né? O volume de aplicação por dose das pediátricas, ela é 0,2 ml, tampa laranja, e 0,2 ml, tampa vinho. Certo, gente? O tamanho da embalagem é só mesmo para título de informação, é 195 frascos por embalagem, tampa roxa, 10 frascos em tampa laranja e 10 frascos também na tampa vinho. Então, essas são as informações, né, que é via bula, né, do produto, para que a gente tenha aí as diferenças entre as vacinas Covid-19 do fabricante Pfizer. Aqui trazendo novamente a informação, esse é o frasco, para quem não conhece, para quem ainda não assistiu nenhuma das apresentações do Ministério da Saúde. Esse é o frasco da Baby Pfizer. Então, a gente tem aí a formulação que é inferior à Pfizer adulto, sendo necessária a diluição de 3 microgramas em 2,2 ml para frasco de 10 doses. Então, é multidose, são 10 doses após a diluição. A dose é 0,2 ml, continua sendo a mesma dosagem da tampa laranja. A posologia, aí aqui muda, né? O esquema vacinal, no caso da Baby Pfizer, da tampa roxa, é já diferenciado das demais. Então, aqui que a gente tem que ficar atento. Como é o esquema? São 3 doses, certo? Sendo as 2 iniciais 4 semanas de intervalo entre a primeira e a segunda, e a terceira, o intervalo é de 8 semanas após a segunda dose. Então, aí a gente tem um esquema primário com 3 doses. A faixa etária, nesse momento, né, segundo a orientação do Ministério, nós vamos ofertar para a criança de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, com comorbidade. Então, nós solicitamos, via COSENES, via Secretaria de Saúde, também via coordenações das regionais, um levantamento dos 217 municípios para oficializar para a gente qual o quantitativo de crianças nessa faixa etária de 6 meses a 2 anos e 29 dias, o município com comorbidade, o município possui, para que a gente também, a partir das próximas entregas, porque nós recebemos a primeira entrega, o Ministério da Saúde só recebeu aproximadamente 1 milhão de doses dessas vacinas. Efrosiane, por favor, pode colocar seu celular no mudo? Qual é? Então, a gente tem pedido esse levantamento. Eu espero que todos os municípios já estejam encaminhando para a gente, para que a gente possa estar fazendo esse levantamento, tá certo, gente? Então, assim, se a gente está falando de comorbidade, a gente vem descrevendo para vocês aqui um quadro que vocês já conhecem, que está no PNO, né, e também complemento
trazendo a divulgação aí para vocês a respeito das comorbidades que estão incluídas como grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. Então, gente, assim, não mudou, continua, são as mesmas comorbidades que são utilizadas para as demais, os demais imunizantes contra o Covid-19, certo? Então, aqui é só para trazer mais um lembrete para vocês, e para quem desconhecem quais são essas necessidades, então, um demonstrativo para vocês, do grupo de comorbidade, do grupo de comorbidades, para que vocês possam estar ofertando a vacina que tenha comorbidade. Então, a gente vem aqui diabetes, a gente vem as pneumopatias, hipertensão, insuficiência cardíaca, a gente vem, no caso dos cardiopatas, síndromes coranianas, a gente tem aqui várias condições clínicas que são demonstradas através desse quadro para que a gente possa, assim, estar ofertando somente para essas pessoas. Então, doenças neurológicas, doença renal crônica, são todas essas imunocomprometidas. É José? José Jesus. José Jesus, por favor, coloque o seu celular no áudio. Euseni também. É um barulho que não está deixando ele quase nada. Cala a boca. Colocar todo mundo no mundo. Vai pra colar, rapaz, vai. Ei, Carla, teu áudio está desligado. Para ouvir, tá mudo. Gente, tá complicado, viu? Quem não tá entendendo nada, tem hora que é confusão, tem hora que desliga tudo. Então, gente, tá ok agora? Estão me escutando? Ok, tá Ok, obrigada. É. Assim, o que compromete, às vezes, essas capacitações é porque as pessoas vão chegando depois e aí não se atentam em desligar o áudio, certo? Aí a gente tem que ficar parando para poder estar dizendo, fulano, desliga, entende? Mas vai dar certo, a gente se organiza aqui. Então, trazendo novamente as especificações da vacina, a gente está falando da vacina Baby Pfizer, que é a Pfizer-BioNTech. A plataforma de codificação através do RNA-M, através da proteína S. Então, são praticamente a base da codificação das vacinas da Pfizer. A indicação de uso é 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, com comorbidade nesse primeiro momento. É claro que a vacina, ela tem aí uma indicação para a partir de 6 meses a 5 anos de idade, né, menores de 5 anos. Mas dentro desse contexto que o Ministério está operacionalizando, pelo quantitativo das vacinas recebidas no Brasil, está sendo aí para esse público. A forma farmacêutica é suspensão injetável, a apresentação são frascos multidoses, 10 doses, a via de administração é intramuscular, no deltoide de preferência, vasolateral coxa ou ventroglúteo, excepcionalmente. Caso esse bebê não tenha uma massa muscular adequada, no caso, para a administração, a gente vai utilizar aí o vasolateral, né, que é quando a gente acha uma massa muscular bem melhorada, e ventroglúteo excepcionalmente, mas de preferência
a aplicação, a administração da vacina é no deltoide e ela é intramuscular. Então, o esquema vacinal são 3 doses de 0,2 ml. O intervalo entre as doses, como a gente já falou, são 2 doses iniciais, com um intervalo de 4 semanas, da primeira para a segunda, e a terceira dose com 8 semanas de intervalo após a segunda dose. Então, esse esquema que tem que estar assim, muito claro, né, na nossa mente. Por quê? Porque quando a gente for fazer o aprazamento, a gente fazer o aprazamento corretamente. 4 semanas da primeira para a segunda e 8 semanas após a segunda dose. A validade após a abertura do frasco é 12 horas, após a abertura, em temperatura de 2 e 8 graus. O prazo de validade de conservação é 12 meses, se conservado, no caso, é com a SEAD aqui, menos 90 e menos 60. A composição por dose, né, em cada dose da vacina diluída é 0,2 e 0,3 mais recipiente, né, que a gente quer utilizado com a vacina. O tipo de seringa descartáveis é 1 ml. As agulhas descartáveis para uso intramuscular é 25 por 6. Então, essas são as especificações da vacina Pfizer-BioNTech da tampa roxa. Quais são as contraindicações? Pessoas menores de 6 meses de idade, claro. Nenhum bebezinho que chegar com 5 meses está apto para receber essa vacina. Criança na faixa etária de 6 meses a 2 anos de idade sem comorbidades. Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos recipientes da vacina. Nesse caso, quando a gente, né, é claro, tem que fazer essas perguntas, né, antes de ofertar a vacina, primeiro saber a situação do estado geral. Eu sempre costumo dizer que os sinais a gente consegue observar, né? Os sintomas não, os sintomas a gente precisa perguntar, né? Para o pai, para o responsável, para os pais responsáveis, para saber se a criança já tem algum histórico, né, de hipersensibilidade, para que a gente possa, assim, estar ofertando com segurança a vacina. Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a qualquer componente da vacina ou a qualquer vacina que tenha ocorrido uma reação anafilática, já se contraindica a vacinação. Isso aqui não é adiamento, aqui é contraindicação, não pode receber a vacina, certo, gente? Não é a questão da criança que chega com, né, tá febril, a gente vai contraindicar a vacina, não. A gente vai adiar a vacina. O bebê primeiro fica bem e logo a melhoria, né, da situação, eles retornam à sala de vacina para poder receber a vacina. Aí sim é um adiamento, não uma contraindicação. A questão da intercambiabilidade, né? A gente precisa ver, porque é sério isso. A gente sabe, eu vou abrir um parêntese para falar um pouco da vacina da Coronavac, certo? A gente está aí com uma indisponibilidade, na verdade, a gente está aí com um desabastecimento da Coronavac. Aí muitas pessoas perguntam para a gente se a gente, né, na falta, a gente pode fazer outra vacina. No caso das pediátricas, a gente não pode fazer ainda essa intercambiabilidade. A gente precisa aguardar, né, o funcionamento, né, normal de abastecimento das vacinas para que vocês possam estar ofertando. Então, o mesmo caso é da vacina Pfizer-BioNTech da tampa roxa. Então, as crianças que iniciaram a vacina contra a Covid-19 com a Pfizer-BioNTech, elas deverão completar o esquema com a mesma vacina. Crianças que, porventura, venham a ser vacinadas de maneira inadvertida, com 2 vacinas diferentes, deverão ser notificadas como erro de imunização. E essas crianças não poderão ser consideradas como devidamente imunizadas. No entanto, nesse momento,
não se recomenda a administração de doses adicionais de vacina Covid-19. Ah, ela fez errada, né, as 2 doses. Eu posso estar realizando, né, administrando doses adicionais? Nesse momento, não é indicado. Certo, gente? Se fez errado, vacina diferente, o que é que a gente vai fazer? No caso das vacinas Pfizer pediátrica, das vacinas pediátricas, né, da Covid. Estou apresentada, estou. Notificar. Feito, vai notar que está cheio de Dona Antônia, desligue seu áudio, por favor. Deixa eu ver. Certo, gente? Então, aqui fica a respeito das intercambiabilidades. Vamos falar um pouquinho das estratégias para vacinação para este público, para as crianças de 6 meses a 2 anos de idade com comorbidade. Então, as prioridades para vacinação, segundo a nota número 114 de 2022. Então, para a operacionalização da vacinação das crianças, de acordo com a disponibilidade de doses, em estoque nos municípios, nos estados e Distrito Federal, a recomendação é que a vacina Pfizer-BioNTech seja destinada, primeiro, inicialmente, somente para crianças de 6 meses a 2 anos de idade com comorbidade, e que a vacina ocorra de forma gradual para todas as crianças imunocomprometidas de 6 meses a 2 anos de idade. Nesse momento, as crianças, a partir de 5 anos de idade, elas deverão ser vacinadas com a vacina Pfizer da tampa laranja, nos esquemas já recomendados, como a gente já tem utilizado. Os estados e o Distrito Federal, que tiverem o imunizante, Pfizer-BioNTech, disponível em seus estoques, estão aptos a iniciarem a vacinação em crianças de 6 a 2 anos de idade com comorbidade de forma gradual, conforme recomendado. Qual é a primeira observação? Orienta-se que os estados e municípios façam a gestão dos quantitativos disponíveis dessa vacina em seus estoques. Então, aqui eu vou abrir um parênteses. Nós recebemos um quantitativo muito abaixo do quantitativo que nós temos de crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Quando o Ministério fala disponível, os estoques, né, a gestão dos quantitativos disponíveis dessa vacina em seus estoques, com o intuito de garantir. Por quê? Porque nós recebemos apenas 45 mil doses, 40 mil doses dessa vacina, sendo que nós temos que garantir a segunda dose com intervalo de 4 meses e a terceira dose com 8 semanas após a segunda dose, até que os estoques sejam restabelecidos pelo Ministério da Saúde. Então, nesse primeiro momento, nós vamos distribuir 13.010 doses para a primeira dose. Então, percebam uma coisa, por favor, deixem muito bem gravado. Essa primeira remessa de doses que vocês estarão recebendo na distribuição realizada pelo Estado é para realizar somente a primeira dose. Quem vai ficar com a guarda da segunda e da terceira dose é a SEAD, aqui a nível estadual. Então, a primeira dose vocês vão ofertar para as crianças de 6 a 2 anos de idade com comorbidade. Certo, gente? Quando passar o intervalo, antes de chegar ao intervalo de 4 semanas, nós já vamos fazer a distribuição da segunda dose. E assim, a terceira dose também. Mas cientes vocês que nós estamos distribuindo somente a primeira dose para vacinar as crianças de 6 a 2 anos de idade. Outra recomendação é em complementação, a administração comitante de vacinas é uma importante estratégia para contribuir para uma menor perda
de oportunidade vacinal e, consequentemente, para melhores cobertura para as vacinas contempladas no calendário nacional de vacinação. O que quer dizer isso? Que a vacina, ela pode ser realizada junto com outras vacinas do calendário vacinal. Então, não existe, é claro que nós iremos priorizar esta vacinação. Nós vamos ofertar essa vacinação, mas também é o momento da gente já estar pensando na realização das multivacinações. Então, qualquer estratégia que eu, gestor, equipe de saúde, estarei realizando dentro do meu município de ação de vacinação, a vacina pediátrica da COVID, ela deve estar inserida dentro do contexto, assim como as demais vacinas. E não tem nenhum problema de eu realizar a vacina Pfizer da tampa roxa com a vacina que está do calendário vacinal da criança. Não existe um atrasamento para isso. Elas podem ser realizadas juntas, administradas juntas. Certo? Então, geralmente, essa oferta, ela precisa estar inserida dentro do contexto da multivacinação. Então, isso é uma importante estratégia para contribuir com a menor perda de oportunidade. Certo, gente? No caso da vacinação da tampa vinho. Desculpa. Desta forma, o Ministério da Saúde recomenda a administração comitantemente de vacinas COVID com as demais vacinas do calendário, ou qualquer intervalo na faixa etária de 6 meses a 2 anos de idade. Então, isso não vai comprometer aí a utilização, né, da vacina COVID com as demais vacinas do nosso calendário vacinal. Outras recomendações é que os pais ou responsáveis devem estar presentes, manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência dos pais ou responsável, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento, né, no caso por escrito. Na verdade, a gente necessita estar mesmo trazendo esse convencimento, né, sensibilizando os pais a estarem presentes no momento da vacinação. E também é importante essa presença e também já oportunizando esses pais e responsáveis, eu não posso deixar de falar, para a atualização do seu esquema vacinal da COVID. Então, a gente precisa ampliar aí o nosso olhar, porque quando a gente oferta, né, essa criança ela não vai só, ela vai acompanhada, ela vai com o responsável, ela vai com os pais, e a gente não somente oferta a vacina, né, para a criança, mas também a gente oferta a vacina para os pais também que estão presentes, para poder a gente fazer a nossa atualização. Aproveita para fazer os resgates, né, da família, na verdade, porque hoje vocês observam que a vacinação, ela tem grupos prioritários, tem sim, é para a operacionalização, porém, nós sabemos que a vacinação é para a família inteira. Nós temos vacina para todo mundo, né? Desde o nascimento, nós já temos vacinas para ser ofertadas, e assim nós teremos aí, dentro do nosso calendário, a vacina da COVID pediátrica, da tampa vinho, para as crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Aqui a gente tem as atualizações, gente, a gente fez aí, a gente tem esse card, que a gente já está na versão 15 dele, ele foi atualizado agora recente. Esse card é importantíssimo, porque assim, fica como uma cola para a gente, né, nas nossas unidades, nos nossos pontos de vacinação para os profissionais. Sempre que tem uma atualização, a gente tem realizado, né, a gente tem compartilhado nos grupos dos coordenadores municipais, né, de imunização, para que vocês tenham aí de uma forma, né, mais, são muitas informações, mas de uma forma mais dinâmica,
o conhecimento, né, do que está sendo mudado, do que tem vindo aí. Então, aqui a gente tem essa nova versão, 15. Então, é importante também a gente tirar essa colinha aí para deixar lá embaixo, né, no item 6, a gente tem o esquema já da Pfizer, BioNTech, da tampa vinho, aí dizendo o esquema. Então, só para ver, primeira dose Pfizer, né? Aí tem um intervalo para a segunda dose, 4 semanas após a primeira. O intervalo para a D3 são de 8 semanas após a segunda dose. Não é recomendado ainda o reforço 1 nem o reforço 2. Então, foi essa atualização que a gente trouxe para dentro do nosso card, para deixar aí para vocês estarem utilizando. Então, é importante também que dentro da leitura do registro no sistema, é exatamente essa, né? D1, D2 e D3, né? Não existe dose de reforço para a Pfizer BioNTech da tampa vinho, tá? Assim como não tem reforço ainda porque a gente vê, né, fazendo os nossos monitoramentos, a gente ainda vê aí reforço, registros, que com certeza é erro de registro ou erro de imunização. Se for um erro de imunização, tem que ser notificado. No caso do esquema de criança de 5 a 11 anos, com a vacina Pfizer da tampa laranja, que a gente tem visto aí algumas doses registradas de reforço. E nós não temos ainda recomendação para reforços nas doses de COVID pediátrica, tá certo? Aqui já é o esquema também deste card na versão 15, né? O esquema de vacinação para imunocomprometidos. Então, tá um esquema bem desenhado para vocês, e a gente tem as legendas lá embaixo. É importante a gente ter esses quadros, esses cards, para uma consulta em caso de dúvidas. Então, antes de eu passar aqui para o Lucas... antes de eu passar aqui a apresentação, para os meninos estarem trazendo um pouco da prática, né? Só para trazer uma atualização a respeito de como a gente faz a aspiração, qual é o volume, né? Aqui mesmo na prática, né? De como se faz, como é que se prepara esse frasco da vacina Pfizer após o descongelamento. Eu queria deixar aqui um pouco das informações para vocês. A gente vai entrar novamente para a gente ver quais são as dúvidas que vocês têm. Se tiver, a gente vai entrar aqui. Mas muitas pessoas têm me perguntado sobre a 5ª dose, né? Porque o município de São Luís começou a realizar a vacinação com a 5ª dose. Então, assim, nós não temos nenhuma orientação, o Estado não tem nenhuma orientação da Ministério da Saúde para a conduta, né, a recomendação para a 5ª dose. O foco nosso hoje para vacinação é as doses de reforço, tanto o reforço 1 como o reforço 2, que é a 3ª dose e a 4ª dose. Então, assim, a gente precisa focar nos não vacinados. A gente precisa fazer um chamamento para os não vacinados. Porque quem já tem a 4ª dose, as vacinas hoje estão os aptos a receber são as pessoas que estão aptas para receber a 3ª dose e aptas para receber a 4ª dose. E nós estamos com baixas coberturas vacinais nessas faixas etárias, né? 12 mais, 18 mais. Então, a gente precisa, nesse momento, gente, focar em vacinar os não vacinados. Nós temos muitas pessoas sem dose de reforços. Então, nesse momento, o Estado não tem nenhuma orientação para os 97 municípios para a realização da 5ª dose.
Nós temos que focar nas doses de reforço para poder realizar, sim, e manter o esquema vacinal das pessoas que estão aptas a receber a Covid-19 para os reforços, tá certo? Então, eu vou, nesse momento, passar rapidamente para os meninos aqui, para eles estarem falando um pouquinho sobre a diluição, e logo após a gente abre para tiragem de dúvidas, tá certo? Então, gente, boa tarde. Meu nome é Lucas, eu sou farmacêutico, trabalho lá na CEAD, na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos. E a Alice pediu para eu mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre a prática mesmo, ou como vai ser feita essa administração da vacina. Como ela já falou, a vacina, a Baby Pfizer, ela tem um volume de diluição diferente da vacina da adulta, da tampa roxa, e a da pediátrica de tampa laranja. Mas o diluente é o mesmo. É o cloreto de sódio a 0,9%. É esse aqui, que vocês já conhecem, que é o que vai junto com a vacina adulta e pediátrica de tampa laranja. Daí o volume vai ser... O volume a ser de diluente a ser administrado é de 2,2. Então, para fazer essa diluição, a gente precisa de uma seringa que comporte mais de 2 ml, né? Então, a gente pode utilizar uma seringa de 3 ml para fazer a diluição com uma agulha, que é a que a gente tem disponível agora, 25x7. Pode ser a 25x6 também. Que é essa agulha aqui. Então, em relação ao nosso estoque, nessa primeira distribuição, a gente vai distribuir essa agulha. A seringa ela não é agulhada. Então, vocês vão ter que acoplar aqui a agulha na seringa, aspirar o... E Francisca, desliga o seu áudio, por favor, Francisca. Francisca Silva. Então, vocês vão acoplar aqui a agulha na seringa e aspirar o diluente. Não deu para ouvir a quantidade da diluição. 2, alguma coisa, o seu áudio cortou. 2,2 de diluente. Cadê lá? Para onde tiver essa tabela aqui. Ok, obrigada. Deu para ouvir, né? Então, eu não tenho nenhum agora... aqui, né? Daí vocês vão fazer a diluição, o profissional vai fazer a diluição com um soro fisiológico no frasco da vacina, após ela já estar descongelada.
E aí é importante ressaltar que antes de homogeneizar a vacina, como vocês vão injetar um volume de diluente, a pressão nesse frasco ela vai estar negativa. E aí, se vocês empurrarem o êmbolo, né, colocarem o diluente e puxarem de uma vez a agulha, esse frasco, ele vai, como a pressão vai estar negativa, pode haver uma perda de vacina, porque ele vai expulsar o ar que tem dentro, a pressão negativa vai expulsar. Então, isso pode ter uma perda de vacina. Então, para que não aconteça isso, vocês aspiram a mesma quantidade de ar que vocês colocaram de soro no frasco. Ou seja, vocês vão colocar a agulha sem estar encostando no líquido e puxar o êmbolo para normalizar essa pressão dentro do frasco. Consegui ser claro? Eu acredito que quem já tem essa prática de vacinação já sabe disso, mas é sempre importante a gente lembrar. E aí, depois de colocar o diluente, não agitar o frasco, mas verter ele 10 vezes para fazer essa homogeneização. E aí, a seringa de aplicação, ela já é outra. Então, para cada dose de vacina, o frasco tem 10 doses, então vão ser 10 seringas e 10 agulhas. O ideal seja que a de 0,5 e a de 0,3, essa é de 0,3. Nós temos seringas de 0,5 e seringas de 0,3, eu acredito que não tem uma quantidade grande, que elas já vêm agulhadas, mas a que vai ser distribuída, isso aqui é 25 por 6, é ideal, né? A ideal é que seja essa seringa já agulhada para fazer a administração da dose. Ela é a agulha 25 por 6. Então, aspirar a dose aqui de 0,2 e fazer no vasto lateral da coxa ou no deltoide da criança, caso ela tenha ela possa receber essa dose no deltoide. Tem mais alguma combinação? Então, usar a técnica asséptica, né, como todos sabem, uma dose uma seringa para cada dose no frasco, homogeneizar a tampa sempre que for fazer a vacina, e eu acredito que seja isso. Tentar também, na utilização da vacina, não expor a vacina à luz do sol. É sempre também importante a gente lembrar disso. Ela pode ser manuseada na luz mesmo ambiente, mas não expor à luz do sol. Tem mais alguma coisa? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Quanto que é a questão da dosagem aí? Porque eu não escutei direito, cortou aqui a questão da dosagem, da aplicação. A dose da Pfizer, da Baby Pfizer de tampa vinho é 0,2, que você vai aplicar na criança. De 6 meses a 2 anos, 11 meses, 29 dias, né? Isso. É 0,2. Com comorbidade. 0,2, não é isso? Isso, 0,2. Certo, porque até que na hora da diluição deu para ouvir direitinho, porque cortou um pouco. Valeu. Então, gente, assim, essa vacina vocês já vão começar a receber a partir de sexta-feira. Sexta-feira agora nós já vamos iniciar a distribuição da Baby Pfizer, da Pfizer, BioNTech Tampa Vinho, para a realização nesse grupo prioritário, que são as crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Então, a técnica, vocês observaram que basicamente é a mesma,
porque é Pfizer, né? Não mudou, continua sendo, né? O laboratório é Pfizer. E aí a gente vai estar disponibilizando não somente as vacinas, mas também o diluentes e os insumos, no caso, que são as seringas e as agulhas. Então, como o Lucas já falou, vocês vão estar recebendo para a diluição tanto a seringa, né, não vai ser agulhada, né, vão receber separadamente, né, de 3 ml a seringa, e o calibre da agulha vai ser de 25/7 para realizar a diluição. E provavelmente vocês irão receber a seringa agulhada, né, de 0,5 ml, que nesse caso já tem um calibre de agulha de 25/6, e aí no momento da aspiração, é claro, vocês vão estar utilizando 0,2 ml e administrando deltoide e, excepcionalmente, vasculateral ou ventroglúteo. Então, são essas informações, basicamente. Quem quiser, nesse momento, que tem alguma dúvida a esse respeito dessa atualização, a gente está aqui. Geusilvan, quer falar, Geusilvan? Porque assim, só para tirar uma dúvida, é porque a questão que você falou que é na região deltoide, né? No caso, são as crianças de 6 meses? Porque essa de 6 meses que é na região do vasto lateral da coxa, né? Oi, Geusilvan. Assim, porque só para tirar uma dúvida, porque a ligação, a chamada está cortando. É porque, no caso do baixo lateral da coxa, são as crianças de 6 meses, não é isso? Não, assim, Geusilvan, a orientação, né, sobre o local de aplicação de administração dada pela Pfizer, e gente, desliguem aí, por favor, dado pela Pfizer, é que se utilize, de preferência, o deltoide, certo? Mesmo sendo criança de 6 meses. Mesmo sendo de 6 meses, porque a orientação é 6 meses a 11 meses e 29 dias. E vasto lateral, porque é assim, você avalia, existe a avaliação que você vai observar o deltoide dessa criança. Não tem massa suficiente, então usar o vasto, porque o vasto lateral, na verdade, ele tem uma massa muscular bem maior do que o deltoide, é claro, né? A orientação é essa, o profissional, no momento que vai fazer a administração, ele avalia. O deltoide, tu tens as vias de administração, o deltoide é o vasto lateral e também a ventroglúteo também, para utilizar. Essa é uma técnica que a gente quase não utiliza, a gente geralmente utiliza intramuscular, ou deltoide ou vasto lateral. Então, tem que avaliar para poder vocês administrarem. O importante é que ela seja realizada intramuscular, certo? Alice, boa tarde. Oi. Aqui é a Marcela, de Barreirinhas. Gostaria só que você me esclarecesse, porque quando iniciou a sua apresentação, lá no slide onde se referia ao histórico, lá embaixo diz assim, que 16 de setembro, né, o órgão autorizou a ampliação da vacina Covid, né, na faixa etária de 6 meses a 4 anos de idade. Aí, no decorrer da apresentação, no decorrer dos slides, já foi para 6 meses e 2 anos, não é isso? E a outra pergunta é sobre a questão dessa prioridade. No caso, eu só posso iniciar essa vacina, a Baby Pfizer, somente nessa de 6 meses a 2 anos de idade, somente para essas crianças com comorbidade? Por que a minha pergunta para você? Porque a gente sabe que a procura está mínima, né? Os pais não querem mais vacinar as crianças. E assim, a gente acabam que a gente deixa de vacinar, porque às vezes a procura vem
daqueles pais que trazem aquelas crianças sem comorbidade, aí a gente volta, e as crianças que devem vacinar com comorbidade no momento acabam não comparecendo às unidades para serem vacinadas. Aí eu queria saber se nessa situação a gente só pode mesmo vacinar com comorbidade ou a gente pode também vacinar sem comorbidade? Certo, Marcela. Assim, a orientação do laboratório faz e a liberação da Anvisa é exatamente para crianças de 6 meses a 4 anos de idade, certo? Mas, por conta da operacionalização, que desde o início que a gente conversou, do Ministério da Saúde, pelo quantitativo de doses que o Brasil recebeu, os estados também, não tem como a gente ampliar para essas outras faixas etárias, porque se a gente abrir para as outras faixas etárias, vai um quantitativo maior de crianças, e a gente não tem doses para isso, para ofertar para esse público. Então, o que acontece? Vai acontecer muito o que você está falando, de fazer o chamamento para os que têm comorbidade e não comparecer. Ou você abrir o frasco, né, e só aparecer uma criança. Para que a gente não perda, não tenha perca, no caso, né, de doses, nós vamos ter que otimizar essas doses. É claro, nós não vamos perder, fez uma dose e 9 doses vão ser. Nesse caso, nós vamos fazer, sim, a oferta para esse público, no caso de criança de 6 meses a 2 anos de idade, que não tenha comorbidade, mas para não ter perda, já é o final do dia, como tem uma pergunta aqui, eu oferte, porque a gente não podia perder. Agora, a orientação do Ministério é que, nesse momento, a gente não faça o chamamento para crianças que não têm comorbidade. Por quê? Porque a gente não vai ter dose suficiente para suprir a necessidade desse público, entendeu? Porque a gente pode até abrir, mas a gente não tem dose. Aí você vai abrir para um público, você não tem como suprir com doses, e aí a gente sabe que a população acaba, né, se reclamando porque não tem. Agora, para a gente abrir para um outro público que não está dentro do que está operacionalizado pelo Ministério, que é com comorbidade, só nesses casos de eu abrir o frasco e aí, né, já está quase, né, não apareceu, para mim não perder as doses, eu vou ofertar para esse outro público para otimizar as doses. Fiquei claro? Ficou claríssima. Muito obrigada pela explicação. E, Alice, em relação a essas doses, né, caso no final do expediente sobrem, né, a gente vai poder também utilizar nas crianças de 4 anos, 3 e 4 anos? Porque como está em falta a Coronavac, a gente está tendo uma procura muito grande de crianças ainda nessa faixa etária que não receberam nem a primeira dose. A gente também vai poder estar ofertando essa vacina? E outra, crianças de 6 meses a menor de 1 ano. A gente vai utilizar o calibre da agulha, realmente é 25 por 6 ou é a 20 por 5,5? A orientação a respeito das doses que vão ser distribuídas é para esse público de 6 meses, novamente falando, a menor a 2 anos, 11 meses, 29 dias, com comorbidade. Não tenho, eu vou ofertar para as crianças sem comorbidade, mas dentro desse grupo de faixa etária, de 6 meses a menor de a 2 anos, 11 meses, 29 dias. Porque assim, ó, a gente tem que ter cuidado no ampliar da oferta. Por quê? Porque vocês vão estar ofertando uma vacina que provavelmente nós não teremos, nós nem vamos receber mais esse ano. Essas doses para esse ano, é só esse público que você vai vacinar agora que vai receber essa vacina. Gente, desliguem o seu áudio. Dinha. Obrigada. Eu entendi.
Só a questão é porque, tipo assim, o que eu estou entendendo, vocês vão mandar em 3 etapas a vacina para a gente, não é isso? A primeira etapa para a primeira dose. Só que o que eu entendi, que a gente, para não ter desperdício de doses, ao final do expediente, eu vou poder aproveitar no público que tiver a procura. Então, essas doses que eu vou receber como primeira dose, eu também vou receber na segunda e na terceira dose. Não é isso? Sim, tu vai ter que garantir. Tu vai ter que garantir o esquema. Porque a vacina, ela está liberada, aprovada também para crianças até 4 anos. É onde a gente está tendo a dificuldade de estar vacinando esse público. Eu sei que ela está vindo destinada para até 2 aninhos, mas não pode ser aplicada até 4 anos? Então, é esse se eu vou poder, no final do meu expediente, com aquelas sobras que eu recebi para a primeira dose, se eu vou poder também utilizar para esse público de 3, 4 anos ou não, eu vou realmente só para 2 anos, sem comorbidade. Desde que você garanta essa segunda dose para essa criança, porque das próximas doses, como a gente já falou, vocês vão receber segunda e terceira dose, vocês não vão receber vacina para a primeira dose, entenderam? Então, e é nesses casos que a gente está falando, eu não sei quem era que estava falando, é Cleire, né? É nesses casos que você não tenha aquele público destinado para esse momento, para otimização, você vai utilizar aí para as pessoas, as crianças que estão aí disponíveis para receber na otimização. Então, é bom ter muito cuidado no momento da oferta, né? Porque Sim, eu entendi. Nesse caso, Cleire, de um caso que você ofertar para as crianças, no caso da otimização, abrir o frasco para não perder. É só isso que eu quero deixar claro para vocês. Não, eu vou abrir... Isso, né? Sim, eu só estou querendo também entender se eu vou poder otimizar essas doses para não ter a perda, já que eu vou receber o mesmo quantitativo para a primeira dose, eu vou receber para a segunda e vou receber para a terceira. Então, para mim não ter nenhuma perda, eu vou otimizar, já que não, se caso não me apareça crianças de 6 a 2 anos com comorbidade, se eu vou poder utilizar nas crianças de 3 e 4 anos. Leigo. Oi, gente. É isso, Cleriane. Eu espero que todo mundo tenha entendido, tá? Ficou esclarecida essa questão da otimização? Sim, ficou. E Eu a tenho uma dúvida. no calibre da agulha nas crianças menores de 1 ano vai ser realmente a 25/6? Nós temos disponibilidade, porque é assim, Cleire, a gente tem a disponibilidade, porque ficou para os estados essa questão da definição, por conta mesmo até dos insumos que estão sendo disponibilizados pelo Ministério, né? Então, o Ministério, ele não disponibilizou para a gente insumos. Nós não recebemos nem diluentes e nem seringas, certo? Então, ele deixou pelo Estado que a gente definisse, né, nesse momento da distribuição, a questão do calibre. O ideal, como eu falei, seria a agulha de 0,3 ou 0,5, né, que é mais próximo o volume da dose. No momento, a gente tem somente seringa de 3 ml, já agulhada com 20 por 5,5, que é a agulha ideal para a criança. Essa é a 20 por 5,5. Só que a seringa ela já é um pouco maior, ela já é de 3 ml. Mas eu acredito que na questão de quantitativo, como a Alice falou, como a gente não recebeu, nesse momento, eu acredito que o que a gente tem mais de estoque seja essa seringa aqui, uma seringa que é agulhada, isso aqui, que ela é agulhada. Que a gente utiliza para crianças. Ela é de 3 ml e ela já vem com uma agulha 20 por 5,5. Então, como a gente não recebeu, nós não recebemos, né, no caso, a seringa de 1 ml com o calibre de agulha de 20 por 5,5, fica impossível a gente fazer essa distribuição,
entendeu? De 20 por 5,5. Então, o que a gente tem, né, de 1 ml Ficou mudo. A fala está ficando muda. Cortando. Isso, obrigado. Tá cortando muito. Na hora ai, meu Deus do céu. Dona Alice, seu áudio está desligado. Vocês entenderam o que a gente falou? Não, o áudio estava desligado. Falando demais. Tá, vamos lá. Em relação aos insumos, os insumos que o Estado tem para distribuição é das seringas agulhadas de 0,5 ml, com calibre de agulha de 25 por 6. E seringas de 0,3 de 1 ml, com calibre de 25 por 6. E temos a seringa de 3 ml agulhada com a seringa de 20 por 5,5. Não tem nenhum informativo ainda para a gente dessa distribuição da seringa de 3 ml como forma alternativa. Caso não tenha a de 1 ml com a agulhada com 20 por 5,5. Nós não temos essa informação ainda do Ministério. Então, a seringa que será distribuída vai ser a seringa de 0,5, que é o que a gente tem de mais estoque, de 1 ml, com o calibre de agulha 25 por 6, certo? Que a literatura também fala que crianças abaixo de 2 5,5 e de 25 por 6. Então, no momento, é essa seringa que vai ser distribuída, que é de 1 ml, agulhada com calibre de agulha 25 por 6. Certo, gente? Ou vai ser de 0,5 ou vai ser de 0,3. Porque a aspiração para administração é 0,2 ml para ser administrada. Certo? À medida que nós formos recebendo insumos já de seringas de 1 ml com calibre de agulha de 20 por 5,5, a gente vai estar distribuindo para vocês. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, porque na hora cortou muito aqui sobre a diluição. Fiquei com essa dúvida. Então, qual a dúvida em relação à diluição? O volume? Isso. É só o volume. O diluente, muita gente pergunta sobre, já aproveitando para esclarecer a dúvida, que muita gente pergunta, a vacina ela está congelada, ela fica entre 2 a 8, mas o diluente não fica em 2 a 8. A recomendação que a gente recebeu foi que o diluente, a gente deve seguir as orientações do fabricante do diluente, né? Que, no caso, as orientações do fabricante dizem que o diluente tem que ficar em temperatura ambiente, a 25 graus. Então, não tem problema nenhum utilizar esse diluente em temperatura ambiente para diluir a vacina. E o volume a ser colocado dentro do frasco é de 2,2 ml de cloreto de sódio, a 0,9%. E aí, para colocar esse diluente, a gente utiliza uma seringa de 3 ml com uma agulha 25 por 7.
Ok. Essa aqui. Boa tarde. Ficou claro? Diluição. Boa tarde. O ambiente Uma dúvida aqui também. precisa ser refrigerado ainda? Não entendi. Você pode repetir? Porque os outros integrantes que a orientação que a gente tem que ela fosse diluída e aplicada em ambiente climatizado. Essa que nós vamos estar recebendo também precisa desses cuidados? Em ambiente climatizado? É assim, ó, quando a gente fala a respeito da Pfizer, como a orientação que o Lucas deu é que a gente pudesse evitar a questão mesmo de luz solar, não é? Mas o que a gente tem que ter o cuidado? É que toda vacina, se ela está no ambiente climatizado ou não, o que me importa é o monitoramento da caixa térmica, né, do local onde essa vacina está. Primeiro, tem que ser uma caixa térmica adequada e tem que estar sendo monitorada. E a gente só monitora a vacina com um aparelho que é o termômetro. Então, se eu vou fazer essa vacina extramuro, eu vou para o povoado, eu estou numa sala de vacina climatizada, o que eu tenho que atentar é deixar essa vacina dentro do que é padronizado, 2 mais 2 e mais 8. E ficar monitorando essa vacina, certo? Se vai estar climatizada, é claro que a climatização é importante. Por quê? Porque ela vai ajudar naquele monitoramento, no acondicionamento. É claro que eu vou ter uma proporção de um cuidado bem maior, né? E de um tempo maior ainda nessas questões. Agora, o que eu tenho que estar atenta é que para mim manter a minha vacina dentro dos padrões de temperatura, eu preciso garantir esse monitoramento. O importante é o monitoramento. Então, você tem que ter uma caixa térmica adequada, tem que ter gelox de reserva, caso essa temperatura já esteja, né, aproximando mais 8, que a gente, né, para mim poder já fazer essa substituição, entenderam? Então, o ideal é que seja dessa forma. Agora, se está climatizada, se não tem que estar, não é necessário. Quando a gente recebeu a Pfizer, a orientação era essa, era uma dificuldade até que a gente tinha para enviar para a zona rural, porque nossa zona rural não tem salas climatizadas, entendeu? Então, não vai ser necessário a diluição e a administração em salas climatizadas. O que precisa é apenas eu mantê-la conservada entre mais 2 e mais 1, não é isso? Sim, entre mais 2 e mais 8. Nesses casos extremos, aí o que a gente prioriza é que seja monitorada a temperatura da caixa térmica onde a vacina está. E também que o vacinador, ele só aspire a vacina na hora que ela for administrada. E não pegar ali a dose e ficar esperando com ela na seringa, porque aí já pode comprometer a qualidade da vacina. Mas ela estando numa caixa térmica com a temperatura adequada, já está ótimo. Nesses casos assim mais extremos. Não necessariamente precisa de uma sala climatizada, não. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, doutora Alice. Queria tirar uma dúvida aqui, porque dias atrás a gente recebeu uma nota, né, a respeito dessa questão do armazenamento. E agora, que assim, o que foi passado para a gente, ia chegar essa primeira remessa, né, da vacina pediátrica Baby, e que a gente deveria, particionar, né? Primeira dose, segunda dose, terceira dose, no caso de não deixar faltar. E agora há pouco eu escutei um trecho a senhora falando que essa vacina que vai vir de primeira remessa vai ser exclusiva de primeira dose. Eu queria só que a senhora recapitulasse de novo esse ponto aí para a gente ter mais certeza.
A gente recebeu quantitativa somente de 40 mil doses, então elas são direcionadas exclusivamente para a primeira dose. Então vai ser só a A gente primeira, então, recebeu né? poucas doses até agora. Isso. Nós só vamos fazer a distribuição e aí a guarda da segunda vai ficar conosco aqui na SEAD e a terceira dose também vai ficar com a guarda. Então, um período, né, mais próximo, a gente vai pegar antes para que os municípios possam, assim, já ter a vacina disponível para a segunda dose. Agora, nesse primeiro momento, vai ser mesmo só para a primeira dose. Então, o município precisa estar ciente disso. Tá ok, então, entendido. E a questão, tem como vocês mandarem esses slides para nós o quanto antes possível, porque a gente pode já tá vendo a questão do nosso treinamento aqui com nossas equipes. A gente vai estar colocando no grupo já, no grupo dos coordenadores. Eu também vou pedir para o Aristeu estar colocando no grupo das regionais também. Tá ok, então. Muito obrigado. Tá certo? Tá certo, então. Mais alguma dúvida, gente? Acho que não. Pode. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Oi. Boa tarde. Pode falar. Está me ouvindo? Um pouquinho baixo. A minha pergunta... Tenho uma dúvida. A minha pergunta é: as doses de 6 meses são a VIP, a penta, e inclui também a influenza, que é a da gripe, e a vitamina A. Eu queria saber se com essa dose agora da Pfizer Baby, se pode fazer todas num dia. Essa é a minha dúvida. Assim, Só tem que respeitar o pode sim, pode ser feita a vacina Pfizer, a da tampa vinho, ela pode ser feita com outras vacinas da rotina, desde também que seja respeitada aquela questão do músculo, né, em locais diferentes, e se não puder fazer em outro músculo, eu acredito que tem uma recomendação que busca, acho que até 1,5 centímetro de distância de onde foi feito onde foi furado a primeira vez. Um limite, mas pode sim ser feito. Isso. O que a gente, Juscelia, o que a gente sempre fala, assim, a questão é que todas as vacinas são prioritárias, certo? Nesse primeiro momento, existe uma prioridade da prioridade. Qual é a prioridade da prioridade? Agora, nesse momento, é a oportunidade da Pfizer. Então, a oferta principal hoje, para que a gente tenha um alcance, né, nessa celeridade da campanha da vacinação contra a Covid, é a oferta da vacina contra a Covid, certo? Então, oferte a Covid e as demais vacinas também, porque elas podem ser feitas juntas, concomitantes. Porém, respeitando, como o Lucas falou, os sítios de administração. Certo. É porque tem mães que não aceitam fazer essas vacinas. Elas reclamam, não tem mais agora, mais uma, acrescentando mais umas. Com certeza elas vão perguntar, pode fazer esse tanto de vacina só num dia só? Aí é por isso que eu estou perguntando, porque quando elas me perguntar, eu vou ter que responder, né? E também a primeira dose, aí a segunda dose é com 4 semanas, né? Da primeira para a segunda. Meu amor. Da primeira, da segunda para a terceira, 8 semanas. Entendeu? A primeira, né? Aí para fazer a segunda é 4 semanas, né? Da primeira para fazer a segunda. Aí, no caso, a terceira são 8 semanas. E da segunda para a terceira, 8 semanas.
Isso. Isso mesmo. Obrigada. Só isso mesmo, queria saber. Mais alguma pergunta? Ninguém vai saber que está em campo, não. Bom, pessoal, a gente vai encerrar, tá bom? A gente quer agradecer a participação. Deu medo, agora estou sentando aqui. Muito obrigada pela participação de todos. Qualquer dúvida, nós estaremos disponíveis. Está fechado aí, tá? Coisa Você errada. está com o mudo desativado. Tá tudo bem? Então, boa campanha para todos, tá certo? Qualquer coisa, nós estamos à disposição. Obrigada pela participação de todos os municípios, todos os profissionais. E nós estamos aqui para dar continuidade à vacinação contra a Covid, tá bom? Ok. Tchau.